Olá, bom domingo no nome de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês algo que tem me impactado muito. Não sei se vocês sabem, a grande maioria acho que sabe, eu sou dentista e trabalho numa clínica aqui na Holanda, em Roterdã, na qual os proprietários dessa clínica, eles são jovens dentistas e são da religião muçulmana. E praticamente, não todas, mas muitas dos nossos funcionários também são muçulmanos. E eu passo maior tempo da minha vida dentro da clínica do que fora dela. Segunda, terça e quarta eu trabalho 12 horas por dia. Do resto da semana até sábado eu também trabalho. E o que acontece? Eu tenho contato com várias pessoas da religião muçulmana e várias pessoas que se dizem cristãos ao longo desse dia. E o que eu mais vejo e o que mais me espanta é ver a fé que as pessoas da religião muçulmana têm e como eles são fiáveis aos conceitos religiosos deles. E graças ao Senhor que me deu essa oportunidade, a todo instante eu tenho a oportunidade de falar do amor de Jesus para eles. E todas as vezes que eu converso com eles e que nós falamos sobre planos ou sobre algum projeto, eles usam a palavra Inshallah. Se você for buscar na internet, o Inshallah é que você diz assim, que seja como Allah quer. Ou seja, Allah para eles é o nome que eles dão a Deus. E nós, como cristãos, esquecemos de falar, ou poucas vezes falamos, se Deus quiser. Por quê? Porque nós conhecemos a Bíblia e a Bíblia fala muito sobre isso, que ao invés de nós falarmos, eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa, nós deveríamos aprender a dizer, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. E os muçulmanos constantemente usam Inshallah, ou seja, se Allah quiser, vai dar certo isso, se Allah quiser, vai acontecer tal coisa. E nós, como cristãos, que acreditamos em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, pouco falamos do nosso se Deus quiser. Por quê? Porque nós somos prepotentes na razão de nós sermos como cristãos na nossa fé. Nós achamos que frequentar igrejas, dizimar, fazer as coisas, frequentar uma religião, nos faz ser melhores do que os outros. Nós temos uma vanglória, nós nos vangloriamos na nossa religião e esquecemos que Jesus diz, através do apóstolo Pedro, nessa mesmo lugar que ele escreveu isso, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, que o pecado da vanglória, nos vangloriar da nossa fé, faz com que isso traga sobre nós pecado sobre pecado. Então nós temos que entender que na vida existem planos, e esses planos podem ser planos bons, planos de Deus e os nossos próprios planos. Então o que eu fui buscar nessa manhã, eu sentei aqui e falei, Deus, puxa vida, eles creem tanto em Allah e eles buscam tanto em Inshallah, se Allah quiser, e nós temos a Ti e não perguntamos ao Senhor nada. Nós achamos que pelo fato de sermos religiosos, vamos acrescentar bênçãos nas nossas vidas. E o Senhor me fez uma pergunta. Ele disse assim, Renato, você sabe o que vai te acontecer amanhã? E eu te faço a mesma pergunta. Você sabe o que vai acontecer agora, depois desse segundo? Por isso aí é que tá. Porque nós, quando alguém nos pergunta o que vai nos acontecer amanhã, no nosso futuro, um curto futuro, a médio prazo ou a longo prazo, ao invés de nós dissermos, se Deus quiser, vai me acontecer tal coisa, e como dizem os muçulmanos, Inshallah vai acontecer tal coisa, nós trazemos à memória só as coisas ruins. Ou seja, nós não somos capazes de fazer planos bons, porque a nossa memória está tão machucada que nós não conseguimos fazer planos bons. Alguns só pensam em planos, o que vai acontecer no momento seguinte? Eu só consigo pensar e maquinar coisas más para tirar vantagem para que eu consiga, no meu futuro, ter bênçãos. Ou seja, eu sou religioso, mas os meus planos são maus. Eu faço jejum, mas os meus planos são maus. Ou seja, eu atuo em cima da minha maldade para conseguir semear o meu futuro. Outros se preocupam só em destruir
aquelas pessoas que estão crescendo ao seu lado. Você vê uma pessoa prosperando, você faz planos para destruí-la. Você esquece de fazer planos para você mesmo. E tem aqueles que já são ricos, já fizeram de tudo e que dizem assim, vamos descansar, comer e beber e nos folgar. A Bíblia chama esse de ricos insensatos. E em cima dessa pergunta, o Senhor disse assim, e se eu te pedir hoje a tua vida? Primeiro ele me pergunta, o que vai acontecer da tua vida dentro de um segundo? E depois em outro versículo ele me perguntou, e se eu te pedir a tua vida hoje? E se eu falar, Renatão, bora pra cá? O que vai fazer da sua vida? Ou seja, dos seus planos, o que aconteceu com você, o que vai acontecer? O problema é que ninguém sabe o que vai passar daqui a um segundo. Algumas pessoas consultam cartomantes, profetas e etc. para saber, mas o Senhor Jesus diz, ninguém sabe. Por isso não se vanglorie dos teus planos. Cuidado, diz o Senhor, com as tuas pretensões malignas. E um aviso que o Senhor me deu hoje, não deixe de escrever no teu coração que a vida de uma pessoa não consiste naquilo que ele tem, mas sim aonde estão os tesouros dessa pessoa. Teus tesouros devem estar em mim, diz o Senhor. Então, o que acontece? Como eu não consigo ter os meus olhos voltados no Senhor, eu fico preocupado. Então eu vou fazer planos malignos, eu começo a ficar preocupado com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, o que eu vou fazer. E o Senhor faz uma terceira pergunta. Ei, por mais que você se preocupe, você vai conseguir aumentar uma hora na sua vida? Nós não vamos conseguir nada. A nossa preocupação em ter, em querer ser, em querer fazer, é algo que não só nos traz uma angústia muito grande, uma ansiedade. O Senhor disse, não sejam ansiosos por nada. Aí você vai dizer, então eu não vou fazer planos. Não, a Bíblia diz, tenha planos sim, faça planos sim, porque os maldosos têm planos contra você. Satanás tem planos contra você. E eu, o Senhor, tenho planos para você. Então, faça os seus planos também. O Senhor não nos impede, Jesus não nos impede, o Espírito Santo não nos impede de fazer planos. Mas ele diz, não seja arrogante nos seus planos. Não seja como os maus, não seja arrogante. E sempre que você for fazer um plano, busque o meu reino. Busque a minha vontade, busque a minha justiça. Você ora sempre, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Mas nós não queremos que a vontade de Deus se cumpra nos nossos planos, porque ou os nossos planos são maus, ou os nossos planos não estão de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Satanás tem planos para destruir a minha vida e a tua vida, saiba disso. Não é nenhuma novidade você ouvir um profeta na internet falar, nossa, fizeram um trabalho contra você. Ei, pare com isso. Satanás sempre vai querer te destruir porque ele não quer que você prospere. Pessoas más sempre vão querer nos atrapalhar. Líderes espirituais mal intencionados sempre vão querer nos sacar dos planos de Deus para os seus proveitos próprios. Então, o que você tem que entender é o seguinte, que ninguém pode nos dizer o que vai acontecer, mas eu e você devemos fazer planos. E o Senhor diz que essas pessoas que estão fazendo planos maus contra a nossa vida, elas dizem assim, ninguém está vendo o que eu estou fazendo contra o Renato, ninguém está nos escutando. Saiba de uma coisa, você que ainda tem planos maus na sua vida e acha que o Senhor não vê. O Senhor diz assim, eu, o Senhor, vejo tudo o que está acontecendo, e os seus planos maus serão destruídos, diz o Senhor. E ele diz para mim e para você que estamos sofrendo ataques dessas pessoas que fazem planos maus. Tenham paciência, confiem em mim, eu estou vendo o que está passando com vocês, e eu tenho planos para vocês. Uau! Então se Deus, se Jesus, se o Espírito Santo tem planos para nós, você e eu temos que ter a certeza que Ele é sábio, a sabedoria de Deus tem poder sobre a nossa vida. E os planos de Deus para mim e para você são planos maravilhosos, que ninguém conhece, diz o Senhor. O Senhor diz, só eu conheço os planos que eu tenho para você. E o Senhor completa, os planos que eu tenho para você são de prosperidade e não de desgraça. Os planos que eu tenho para você são de esperança, diz o Senhor. E ele diz assim, sou eu que falo com você. Ou seja, o Senhor está falando para os maus, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, diz para mim e para você, façam planos, mas não sejam egoístas e não se vangloriem na sua religião.
e diz para mim e para você, eu tenho planos, o Senhor, tenho planos especiais de paz, de prosperidade, e não de desgraça, e não um plano sem esperança. Então você vai falar, ok, então se Deus tem planos para mim, como eu devo fazer os meus planos? Como devem ser os meus planos? Perfeito, nós temos vários planos, e o maior se resume nessa palavra que os muçulmanos utilizam e que eu e você deveríamos usar, como o apóstolo Tiago diz. Se Deus quiser, se Alá quiser para os muçulmanos e se Deus quiser para nós. Nós temos que aprender a estar na dependência dele. E o Senhor diz assim, não faça nada, nem tenha nenhum plano sem me consultar. Ou seja, o Senhor não aceita ser seu secretário, ser seu escrivão. Ele quer que você o consulte na hora de fazer os seus planos. Ele diz ainda na palavra dele, não assine nada, não feche nenhum acordo sem ter a minha aprovação, diz o Senhor. Talvez hoje você está querendo fazer planos, talvez hoje você queria fazer sozinho, mas o Senhor diz, se Deus quiser, faça planos. Então você vai dizer, se Deus quiser, os meus planos vão prosperar. Mas não adianta só você fazer o plano, você tem que não assinar, não concordar, não fazer nada sem antes consultá-lo. O Senhor diz assim, façam planos que não prejudiquem a vida de ninguém. Não queira tomar vantagem de ninguém, diz o Senhor, eu odeio isso. Quantas vezes fazemos plano, vamos dar uma rasteirinha naquele, naquilo, vamos boicotar isso, não vamos pagar um imposto aqui, vamos fazer alguma coisa. O Senhor detesta isso, são planos que não vão te trazer paz. E o Senhor diz, eu estou vendo. E continua o Senhor, seja responsável pelos seus planos. Seja responsável. O que significa isso? Não seja mundano, diz o Senhor. O mundano aceita as coisas segundo o padrão de Deus, não aceita as coisas segundo o padrão do mundo. Ou seja, nós temos que não aceitar sim, sim, não, não, mais ou menos. Não, é sim, sim, não, não e pronto. Os seus planos, os meus planos devem ser feitos de acordo com a vontade, com a justiça do reino de Deus. Ok? E o Senhor continue. Tome conselhos. Isso te ajudará muito nos bons resultados dos teus planos. Não conte vantagens sobre os seus planos. E lembre-se de uma coisa, diz o Senhor. Olha só como Deus é forte. Eu dirijo os seus planos, eu dou a última palavra e eu decido. Uau! Jesus diz, eu dirijo, eu dou a última palavra e eu decido. Aprenda e diga sempre, por menor que seja a sua ação de plano, eu vou fazer tal coisa, mesmo que seja menor. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Aos irmãos muçulmanos, Inshallah, isso vai acontecer. Então nós temos que ter no coração e na nossa vida esse critério. Os nossos planos dependem do Senhor. Posso fazê-los, farei segundo a sua vontade, segundo a sua justiça, e os meus planos darão certo se o Senhor quiser, porque ele dirige, ele dá a última palavra e ele decide. Por isso, meus irmãos, façam planos e tomem essas metas. Cuidado, não faça nada sem consultar o Senhor. E com certeza, se você e eu dissermos, se Deus quiser, isso vai acontecer, porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. Deus te abençoe no nome de Jesus, tenha um domingo cheio de planos e seja como o Senhor quiser. Deus te abençoe.